E essa história de que há jogadores da Portuguesa na mira do Corinthians. Vale a lembrança de que Corinthians e Portuguesa se enfrentaram no último domingo e o Timão precisou dos pênaltis para eliminar a Lusa do Campeonato Paulista nas quartas de final. Os três nomes mais especulados, o atacante Maceió, o meio-atacante Zé Vitor e o goleiro Bertinato. O Maceió fez aquele gol de pênalti em que ele não toma distância e surpreende o Hugo Souza. O Zé Vitor marca o gol da Lusa no tempo normal e o Bertinato, posso assegurar que vem sendo monitorado pelo Corinthians já há algum tempo. Jogador que agrada, mas o Corinthians tem negociações avançadas com o João Ricardo e deve anunciá-lo assim que ele estiver completamente recuperado de uma cirurgia no ombro. Em relação a Maceió, a maior possibilidade é de saída pro exterior. O Zé Vitor foi só observado. Antes de gravar o vídeo, ainda consultei uma fonte corintiana que disse o seguinte, abre aspas, em relação a jogadores da Lusa no Timão. É óbvio que o Corinthians observou, como tem feito com todo o mercado, mas não é algo que tenha negociação para qualquer um desses atletas. Então, dá para entender que dificilmente um jogador da Lusa será reforço do Corinthians. O Timão segue no mercado em busca de alternativas. O Dorival Júnior quer 3 ou 4 contratações até o fechamento da janela de inscrições. Só para completar uma curiosidade sobre o Corinthians, das últimas 20 decisões por pênaltis que o Corinthians participou, o Corinthians passou em 17 delas. Foram apenas 3 eliminações graças a Hugo Souza e Cássio, goleiros de enorme capacidade na decisão por pênaltis. As 3 eliminações, uma delas pro Palmeiras, Campeonato Paulista de 2020. Quero falar agora sobre Hugo Souza, o grande herói, mais uma vez, da classificação do Corinthians para as semifinais do Campeonato Paulista. E dá para dizer que a noite do corintiano, nesse domingo, foi perto da perfeição. Não pela atuação, o time deixou a desejar e não foi bem no empate 1-1 com a Portuguesa, mas esse empate com vitória nos pênaltis por 8-7 permitiu ao Corinthians escapar de um clássico contra o Palmeiras na semifinal com o jogo único na Arena Barueri. O adversário do Corinthians na semifinal será o Novo Horizontino, partida única no interior do estado. Importante registrar que o Hugo Souza se tornou o herói da classificação porque pegou 3 pênaltis, um no tempo normal, quando o jogo estava empatado em 0-0, pênalti cobrado pelo René, e mais 2 na decisão por pênaltis. Ele pega outro pênalti do René e um pênalti convertido ou cobrado pelo Cauari. Esse, inclusive, foi o pênalti determinante para a classificação alvinegra. Registrar que o Corinthians mostrou sinais de cansaço no jogo contra a Lusa, porque havia enfrentado o Atlético Paranaense na quinta-feira no gramado sintético em Curitiba. O gol do Vitinho sai apenas aos 48 do segundo tempo. Quero contar sobre o desempenho espetacular de Hugo Souza em pênaltis com a camisa corintiana. Ele já tem 14 defesas de pênalti, 29 gols sofridos e 2 batidas para fora. Com essas 14 defesas, significa que 31% das batidas não entraram. 35,5% se a gente considerar também os 2 pênaltis cobrados para fora. Léo Jardim, goleiro do Vasco, que tem bom desempenho em cobrança de pênaltis, tem um percentual de 20% de defesas de pênalti, contra 31% do Hugo Souza. O Hugo acaba de se tornar o 3º goleiro que mais defendeu pênaltis na história do Corinthians. Com essas 14 cobranças, ele superou o Gilmar dos Santos Neves. O Cássio, com 32 defesas de pênalti, lidera. O Ronaldo Giovanelli é o segundo com 27. A grande diferença é que o Cássio pegou 32 pênaltis em 712 jogos. Ronaldo Giovanelli pegou 27 pênaltis em 602 jogos. Já o Hugo pegou 14 pênaltis em apenas 102 jogos. Você levaria o Hugo Souza para a seleção brasileira? Qual o tamanho do goleiro do Corinthians? Já usa o espaço para comentário e registre sua opinião. Só não esqueça de deixar like, de se inscrever no canal. Quero falar que o Corinthians garantiu ótimos números da TV Record na vitória nos pênaltis contra a Lusa na noite desse domingo. A Record teve média de 13,9 pontos durante o jogo, com picos de 17,7 pontos. O fato de as penalidades terem terminado com apenas 8-7 garantiram ainda mais audiência à Record, que chegou a ser líder, batendo inclusive a Globo por longos 29 minutos. Não é fácil concorrer com o Fantástico, ainda assim a Record, graças ao futebol de Corinthians e Portuguesa, esteve na liderança. Record que teve quase 8 pontos de média a mais do que o SBT, que ficou na 3ª colocação. Só a título de comparação, se no domingo Corinthians e Portuguesa deram 17,7 pontos de audiência, no sábado Palmeiras e Capivariano teve 7,9 pontos de audiência. Jogo num contexto completamente diferente, em que o Palmeiras faz 4-0 e passa com enorme facilidade.
Corinthians precisou de um gol aos 48 do segundo tempo para levar a decisão para pênaltis e vencer por 8-7. Preciso te falar agora sobre um zagueiro brasileiro de apenas 24 anos de idade, canhoto, perto de ficar livre no mercado. Eu me refiro a Lucas Fasson, atleta revelado na base do São Paulo, que chegou a passar rapidamente pelo Chile para que depois se transformasse em reforço do Atlético Paranaense. Ele pertence ao Lokomotiv Moscou da Rússia e tem contrato apenas até junho, ou seja, o Fasson já pode assinar um pré-contrato para jogar em qualquer clube do Brasil ou do exterior sem custos a partir de 1º de julho. O Botafogo e o Internacional hoje são os maiores interessados na contratação do atleta que é titular absoluto lá na Rússia. Ele havia sido contratado pelo Lokomotiv por 3 milhões de euros. Já dá para imaginar que o Lokomotiv vai perder esse dinheiro, até porque o atleta brasileiro não tem dado sinais de que pretende renovar seu contrato. A menos que o Lokomotiv ofereça um caminhão de dinheiro nessa reta final de contrato, a tendência é que ele retorne ao Brasil e interessados não devem faltar. Qualquer novidade sobre Lucas Fasson e eu conto para vocês, beleza? Para explicar todos os detalhes do acordo entre Corinthians e Labiad, o meio atacante marroquino, que tem dupla cidadania, é também holandês. Ele chega ao Corinthians para ganhar 400 mil reais por mês. Importante, esse salário não tem bônus nem luvas. Os bônus costumam ser pagos atrelados a desempenho e a metas alcançadas. No contrato dele não há nada que preveja isso. As luvas são um prêmio pela assinatura do contrato, algo muito usual para jogadores que estavam livres, como o caso dele. Mas Corinthians decidiu bancar apenas 400 mil mensais. Eu digo apenas porque a realidade do Corinthians tem salários muito maiores. Memphis Depay, por exemplo, custa 6 milhões de reais por mês. O Yuri Alberto teve recentemente seu contrato prorrogado e fatura na casa dos 2 milhões de reais mensais. O Labiad chega para ser dono de um salário intermediário do elenco alvinegro. Quero registrar ainda que o contrato dele se encerra em dezembro de 26, enquanto o Memphis Depay, que o indicou, pode deixar o clube na metade do ano. Ah, tem um detalhezinho importante. Se o Labiad fizer pelo menos 50% dos jogos do Corinthians daqui até o fim do ano, e por cada um desses jogos estar em campo em pelo menos 30 minutos, o vínculo dele é prorrogado até dezembro de 2027, nas mesmas condições que eu citei. Bom ou mau negócio? Já uso o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Kevin Viveiros pode virar reforço do Corinthians. O atacante colombiano de 25 anos de idade, que faz sucesso com a camisa do Atlético Paranaense, passou a ser pedido por torcedores do Corinthians nas redes sociais. A mobilização foi tão grande que até virou debate dentro do Corinthians. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma pessoa do departamento de futebol e ela assegurou que, apesar de bom jogador, Kevin Viveiros está completamente descartado, tudo por causa da questão financeira. O colombiano foi comprado do Atlético Nacional por 5 milhões de dólares. O Atlético Paranaense gastou 27 milhões e meio de reais para fechar com o atleta no ano passado. O Viveiros, inclusive, se tornou o reforço mais caro da história do Atlético Paranaense, superando os 24 milhões de reais que haviam sido gastos em Vitor Roque. Hoje, certamente o Atlético Paranaense não negociaria o Viveiros por menos de 10, 11, 12 milhões de dólares. E não há nenhuma chance de o Corinthians fazer um investimento desse tamanho, primeiro porque não há dinheiro. Depois, porque se houvesse, a busca seria por outro tipo de jogador. Viveiros, que na atual temporada soma 4 partidas, com 2 gols e 1 assistência. Na temporada passada, sua primeira com a camisa do Furacão, 25 jogos, 10 gols e 3 assistências. Também me perguntaram sobre Mastriani, centroavante que não vai ficar no Atlético Paranaense. Esse nome não agrada. A avaliação é de que não é um jogador para o nível do Corinthians. Dorival gostaria de contar com mais 2 atacantes, um meio-campista e mais um defensor. Difícil imaginar que até o fim da janela de transferências, Corinthians atenda a tantos pedidos de reforços. E você acha que o Timão precisa de que nível de contratação? Já usa o espaço para comentário para registrar. Não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. Bora falar agora sobre Patrick. Você vai lembrar dele, zagueiro, hoje com 26 anos de idade, revelado na Portuguesa e que integra o Novo Horizontino. O jogador tem sido bastante assediado no mercado. Houve proposta oficial do Curitiba e da Chapecoense. O Novo Horizontino recusou as 2 ofertas. Mais recentemente, sondagens, ainda assim propostas em definitivo, do Santos e do São Paulo. Posso contar também que o Dorival Júnior gosta bastante do Patrick. O fato de ser canhoto, zagueiro com personalidade e qualidade para saída de jogo, conta a favor do atleta. Importante registrar que o Corinthians acaba de negociar por empréstimo com obrigação de compra em caso de 10 partidas o Choca,
O zagueiro que era do Corinthians foi vendido ao Torino, foi emprestado ao Torino por 1,5 milhão de euros. Se ele disputar pelo menos 10 partidas daqui até o fim da temporada europeia, o Torino é obrigado a comprá-lo por mais 4,5 milhões de euros. E é exatamente por conta dessa lacuna que existe a expectativa de que o Corinthians possa entrar na parada. Se não entrar, vai correr o risco de perder o jogador para um rival. Patrick, que havia sido comprado da Portuguesa por 800 mil reais. Hoje a pedida do Novo Horizontino gira na casa dos 6 milhões de reais. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.